Vamos mergulhar numa das histórias mais dramáticas da Bíblia toda, lá do livro de Números. Um evento que não só abalou a nação de Israel, mas que terminou com a própria terra se abrindo para executar um julgamento divino. Essa é a história da rebelião de Cora. E essa pergunta, ela é o centro de tudo, né? O que acontece quando o maior perigo não vem de fora, de um exército inimigo, mas de dentro do próprio acampamento? Quando líderes que todo mundo respeita se levantam para desafiar a estrutura de comando, uma estrutura que supostamente veio do próprio Deus? E olha, não era um grupinho qualquer de descontentes não. 250, esse é o número, 250 líderes da comunidade, gente de renome, que se juntaram a essa rebelião. Eles não estavam só fazendo umas perguntas para Moisés, eles estavam montando uma oposição organizada e muito poderosa. Vamos tentar visualizar o cenário. Pensa comigo, aquele calor implacável do deserto do Sinai. A nação de Israel, recém-saída do Egito, mas ainda muito longe da terra prometida. A jornada é difícil, falta comida, falta água e a paciência do povo está acabando. É nesse ambiente, sabe, de alta pressão, que a semente da discórdia acha o lugar perfeito para crescer. E aqui a coisa fica visceral, porque no fundo é um conflito de família. Corá, o cérebro por trás de tudo, e os homens que ele desafiou, Moisés e Arão, eles eram primos. Isso transforma o que poderia ser só uma disputa política numa história de traição pessoal, bem profunda. Então, quem era exatamente esse Corate? Para a gente entender a rebelião, a gente precisa entender o rebelde. O que será que motivou esse homem a arriscar não só a posição dele, mas a própria vida num desafio tão audacioso? Corá não era um Zé Ninguém, muito pelo contrário. Ele tinha um pedigree impecável, um levita da família super prestigiada de Quehat e primo de Moisés e Arão. Mas aí as traduções rabínicas antigas, que a gente chama de Midrash, adicionam uma camada fascinante. Dizem que Corá era o homem mais rico de Israel. A lenda é que ele teria encontrado os tesouros que José escondeu lá no Egito. Pensa só nessa mistura: status de nascimento, uma linhagem sagrada e uma riqueza que aparentemente não tinha fim. Corá tinha tudo isso. Mas não era o bastante. Ele queria a única coisa que o dinheiro não compra, a autoridade espiritual dos primos dele. E essa inveja, sabe, financiada por essa fortuna toda, estava prestes a virar uma força terrivelmente destrutiva. Mas só ambição pessoal não começa uma revolta, né? O verdadeiro talento de Corte foi transformar a inveja particular dele numa causa pública. Ele era um mestre da retórica, sabia direitinho quais botões apertar para usar as frustrações do povo a favor dele. E essa foi a grande arma dele, uma mensagem populista, que soava até piedosa. Ele não chegou falando, eu quero o poder. Não, ele disse, todos nós somos santos. Por que só Moisés e Arão podem ter um status especial? Ele acusou os dois de nepotismo, de criar uma classe de sacerdotes só para beneficiar a própria família. Foi um jeito genial de minar a autoridade deles, enquadrando tudo como uma luta por igualdade espiritual. E aqui a gente vê o choque de duas visões de mundo completamente diferentes. De um lado, a visão de Corá, uma espécie de populismo espiritual onde a autoridade vem do povo porque, afinal, todo mundo é santo. Do outro lado, a visão de Moisés. Liderança não é um prêmio de popularidade, é um fardo sagrado, uma responsabilidade dada diretamente por Deus. A situação chegou num ponto que não tinha mais conversa. Com 250 líderes do lado dele, Corá não podia ser simplesmente ignorado. Então, a resposta de Moisés foi ousada. Ele pulou o debate político e propôs um teste espiritual definitivo. Basicamente, ele disse, ok, vamos deixar Deus decidir isso, aqui e agora. O teste era simples e ao mesmo tempo apavorante. Cada um dos 250 rebeldes, junto com Arão, ia pegar um incensário e oferecer o incenso sagrado na frente do tabernáculo. O detalhe é que esse era um ato que só os sacerdotes consagrados podiam fazer. Tentar fazer isso sem a autorização divina era literalmente brincar com fogo. Para a gente entender o tamanho do risco, a gente precisa falar do Ketoret. Não era só um cheirinho bom, era a oferta mais sagrada de todas, o símbolo físico das orações subindo até Deus, era como um portal entre o céu e a terra, um privilégio exclusivo e extremamente perigoso reservado só para o sacerdócio. E aí, o dia do teste chega. A congregação inteira está reunida. Os 250 homens estão lá, com seus incensários na mão. A tensão no ar devia ser algo que dava para cortar com uma faca. O que acontece em seguida é um dos atos de julgamento mais chocantes de toda a Bíblia. E antes de qualquer coisa acontecer, Moisés faz uma profecia de arrepiar.
Ele basicamente traça uma linha na areia e diz para o povo: olha, se esses homens morrerem de morte natural, então eu sou uma fraude. Mas, se acontecer algo totalmente novo, se a própria terra abrir a boca para engolir eles, aí todo mundo vai saber que eles não me desafiaram e sim ao próprio Senhor. E no momento em que ele termina de falar, o texto em hebraico nos dá essa frase curta, mas aterrorizante. Vayiftach haaretz et pia. A tradução é bem literal e assustadora. E a terra abriu a sua boca. Não foi um terremoto comum. A narrativa descreve o chão se abrindo como se fosse uma boca faminta e engolindo Corá, seus principais aliados, Datã e Abirão, e todas as famílias deles, com tendas, bens, tudo, vivos. E depois o chão se fechou sobre ele. Mas o julgamento ainda não tinha acabado. Enquanto a terra se fechava sobre os líderes da conspiração, outra coisa acontecia na entrada do tabernáculo. O texto hebraico diz: Esh mitzatat met Hashem. E fogo saiu da parte do Senhor. Um fogo celestial veio e consumiu os 250 homens que estavam lá presunçosamente segurando seus incensários. O próprio ato que eles usaram para reivindicar o poder sagrado se tornou o instrumento da destruição deles. Foi um julgamento duplo e terrivelmente preciso. Uau! É uma história e tanto, né? Mas ok, tirando o fogo, o terremoto, quais são as lições aqui? O que essa narrativa tão antiga tem a dizer sobre liderança, autoridade e poder nos dias de hoje? Aqui a gente vê um contraste entre dois modelos de grandeza que são o oposto um do outro. O caminho de Korach é o da ambição que só olha para o próprio umbigo. Ele usou essa retórica do populismo espiritual para exigir poder, buscando a grandeza sem o peso do serviço. Em contraste direto, a gente tem o modelo de Yeshua. A verdadeira autoridade e grandeza vem do serviço humilde. Ele não exigiu poder, ele lavou os pés dos discípulos. Ele ensinou que para ser grande é preciso ser o servo de todos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem desafiadora. A história de Korah não é um passe livre para qualquer tipo de autoridade. Afinal, a própria Bíblia está cheia de profetas que confrontaram reis corruptos. Então a questão que fica é: onde é que está a linha? Quando é que questionar a liderança é um dever moral e quando vira uma rebelião destrutiva? Como é que a gente diferencia a busca por justiça da simples sede por poder? Essa é a reflexão que a história de Korah deixa pra gente.